Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Você sabe que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e pira o cabeção junto de vocês. Não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado da trupe de pensadores e investigadores daquilo que tá rolando por aí, né? Não importa o lugar. Nós sabemos o que rola no TikTok, o que rola no programa do Rodrigo Faro, o que rola nos fóruns de Nova York e o que rola pra tudo quanto é canto. Esse povo que tá por aqui você já conhece, né? Carmela Moraes, nossa Consumer Insight aqui no Grupo Consumoteca, veio. Oi, Carmela. Oi, gente. Wesley Xavier, Consumer Insight, que saca tudo de geração Z e consumo periférico, também tá por aqui, hein? Olá, gente, como vocês estão? E Marina Roale, head do grupo, também veio. Oi, Marina. Olá, caóticos. Aqui estou. Eu vim. Que bom. Olha, vocês vieram e vieram porque quiseram vir, né? Ninguém obrigou ninguém a vir, como era no tempo da escola, que você precisava pedir permissão para fulano, para ciclano, para beltrano, para deixar você sair de casa. Você apenas disse, eu vou, eu quero, eu tenho um boleto para pagar, vou lá e preciso fazer o que precisa ser feito. Talvez esse seja o primeiro passo de entrada na vida adulta. Mas isso não é da noite pro dia, não. Tem um trabalhinho aí, um esforço. Olhando para a trajetória de vocês, em que momento que vocês começaram a se sentir adultos? Olha, eu acho que pagar imposto é um primeiro marco aí. Mas imposto de renda, IPTU, o que é que você acha que é mais? Imposto de renda eu achei muito adulto, que eu acho bem adulto. Mas acho que no dia a dia, assim, eu acho que à medida que eu fui me apegando à rotina, que eu fui me sentindo adulta, sabe? Assim, quando saí, acordei no horário diferente, mudei as coisas, não pude fazer mercado, sabe? Assim, essa coisa de quando vem algo que se desestrutura. Aí eu fui falando, caramba, tô virando adulta mesmo, porque eu tô me apegando a coisas. Sabe assim, quando você é novo e sua mãe não deixa você sair de casa, você fica chateado. E aí, quando você fica mais velho, você não quer que ninguém, você quer alguém pra falar, você não pode sair de casa, sabe? Assim, você tem que resolver suas coisas. Então, acho que isso pra mim foi um sintoma aí da vida adulta. Acho que esse negócio de ter que resolver coisa por você, né? Ninguém vai poder fazer nada por você, só você pode fazer por você. É um soco na cara de que você virei adulto. Agora, eu acho que eu virei adulto real quando eu comecei a me preocupar com o lençol do hotel, sabe? Eu falei assim, não, o lençol do hotel não pode ser pior do que o lençol da minha casa. E aí eu acho que essa é um traço de adultez. Pra você, Carmela. Ai, gente, eu acho assim, ó, que é tudo que envolve burocracia. Eu concordo com a Marina, isso do imposto, mas pra mim, tipo, ter que ir no cartório, sabe assim? Firma Verdade. reconhecida. Reconhecer firma, eu acho muito adulto, muito adulto. Cartório, nossa, quando eu entro no cartório, eu sinto que eu entrei na máquina do tempo, porque eu acho que eles ainda não estão em 2024. Cartório vai acabar, né? Tomara que acabe logo, né? Aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Pode ser. Vai acabar, porque o blockchain vai resolver, né? O cartório só existe pra dizer que você fez realmente o que você disse ter feito. Isso. Se a gente conseguir fazer isso com tecnologia, que já deviam ter feito, né? Resolve o problema do cartório, dono do cartório que em geral é mas rico. a coisa de ter que assinar no papelzinho dela, guarda aquele papelzinho lá da minha firma reconhecida. Então, mas isso aí já acabou, né? É pré-histórico, né? Já acabou, né? Mas era assim, eu tinha aqui em São Paulo, era a grande pergunta, em qual cartório você tem firma reconhecida? Nossa, Exatamente. Que loucura. E Wesley, você, hein? Michel, olha, eu comecei a me sentir adulto quando eu fui morar junto com a pessoa. Errou, né? Foi no erro que tu começou, né, Wesley? A se sentir adulto. Ai, nossa, não, as responsabilidades desde reformar uma casa, pensar em decoração, viver rotina do cozinhar junto, de gerenciar uma casa totalmente, assim, né? Acho que isso foi a questão que mais me pegou, assim. Hoje, as coisas estão muito mais relacionadas às burocracias, e aí você tem uma agenda paralela que você tem que cuidar de burocracia, senão você entra em dívidas que você tem que cuidar, porque é isso, tá aqui, tá ali datado ali. Tipo, em algum momento o seu imposto de renda você tem que fazer, tem que entrar em contato com a contabilidade. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então, as burocracias me pegam cada vez mais, assim, com esse espírito do tempo, assim. Burocracia é o fim da linha mesmo. Eu concordo. Olha, é culpa do Estado, né? Vamos acabar com o Estado, ser todos anarquistas, para poder viver uma vida com mais tranquilidade. Mas olha, o grande cenário aqui é que a gente há muito tempo vai a fóruns de pesquisa, dá palestras, vai a festivais de tendência, entra em contato com essa gente que sabe o que vai ser o amanhã, os gurus do futuro. E para tudo quanto é lado, para onde você olhava antigamente, tinha um olhar muito cuidadoso e muito generoso em relação à juventude. Dizia-se por aí que o que todo mundo queria na realidade era ser jovem para sempre.
Então não é por acaso que tá todo mundo para todo canto querendo descobrir o que os milênios fazem, o que a geração Z faz, o que o Alpha, que a geração dos jovens de amanhã vão fazer. Vinha dominando o mercado porque estava todo mundo preocupado em tentar dar um pouco desse contorno para esse momento que era a juventude. E a juventude era meio que uma aposta de toda a humanidade para resolver os problemas do mundo, mas era também um lugar onde a gente aprendia sobre o que era novo, sobre aquilo que era tendência, aprendia sobre aquilo que era meme, aprendia sobre aquilo que era novidade. E ninguém estava dando muita importância para os adultos, não. Então esse território da adultez, de entrada na fase adulta, foi sempre visto como um lugar de muitas mudanças e de muita tensão. Só que nos últimos tempos a gente tem reparado que ser jovem não tá bom não, hein? Pessoal que é jovem, tá precisando fazer conta para pagar a conta do mês. Isso é pobre jovem, né? Mas é jovem também. Pessoal que é jovem tem que ficar pedindo permissão pro pai para poder fazer o que quer dentro de casa. Pessoal que é jovem tá tendo que escolher tudo baseado naquilo que os outros ainda querem que ele escolha. Pessoal que é jovem entendeu que não tá bom ser jovem. E aí tem uma mudança. E vocês já sabem, né? Toda vez que a gente vê algo novo, vê algo se transformando, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, o boi de hoje é tema de um estudo aí que a gente mergulhou de cabeça aí já faz tempo, que é a adultopia. A adultopia se refere aqui a um fenômeno onde a gente está revisando todo o nosso entendimento do que significa ser adulto. Não é à toa que a gente anda por aí, abre o Instagram, o falecido Twitter, ou qualquer rede, TikTok, tem vídeo, tem meme, tem podcast, está todo mundo falando e brincando em torno do que é ser adulto, né? A gente está sempre debatendo se eu tô menos adulto hoje, tô mais adulto, como a gente falou. E onde a gente tem essas tensões, onde tem gente falando é porque tem comportamento, tem coisa em cima. E o que a gente vê nesse novo momento é que entender essa adultez muito mais como um fenômeno da cultura, né, que evidencia várias das tensões que a gente está lidando no nosso tempo, do que um marco real, oficial ali, olha, parabéns, hoje você conquistou o título de adulto e acabou, né, tá resolvido. Vale a gente lembrar aqui que, né, quando a gente está falando de vida adulta, no Brasil, quando a gente olha para a legislação, existe ali um marco, né, de fato, quando alguém completa seus 18 anos, você chega ali no que chamam de maioridade penal, porque é quando você já responde sozinho pelos seus atos, já tem essa autonomia, mas a gente está indo além disso, né? Quando a gente começa a ver na medicina também, tem várias correntes diferentes, mas tem muitos estudos que dizem que você só é adulto para a medicina por volta dos 24 anos, por uma questão de formação do cérebro, enfim, todas essas questões. Mas, para além disso, quando a gente conversa com alguém, é o que a gente falou, né? Existem também essa parte mais fluida. Afinal, nesse mundo de incertezas, a adultez hoje ela é um estado de busca constante. Então, isso porque a gente, nesse mundo aí, a gente tem que produzir a todo tempo. Talvez a adultez, embora às vezes doa um pouquinho, a gente reclame dela, todo mundo quer ser adulto, porque esse é o único lugar onde a gente sente que a gente pode ser totalmente realizado. Marina, mas essa adultez ela passou por transformações por conta de alguns movimentos, né? 3 grandes movimentos. Quais são eles? Olha, a gente tem que entender aqui o abandono de antigos demarcadores. Abandono de marcador de passagem de um novo Da vida ciclo, né? adulta. Isso. Demarcadores da vida adulta. O novo tripé do que é vida adulta, então, já que a gente está falando que mudou o que é ser adulto, e o impacto que isso tem por geração, porque acho que esse é um estudo para a gente entender que se a gente está falando que as pessoas querem ser adulto e não quer mais ser só jovem, a gente tem que parar de achar que só os jovens vão lançar tendência na sociedade, né? Isso já está bem ultrapassado. Maravilha. Então vamos começar do começo. Vamos começar desse abandono dos demarcadores de passagem para a vida adulta. O que aconteceu, hein? Se a gente está falando que tudo mudou, a gente tem que olhar o que deixou de fazer sentido, né? Por ali que a gente começa, acho que é o ponto de partida. Compreender esse abandono desses antigos marcadores é entender que a gente vem de um modelo de mundo, né, de transição, não tem um palestra, estudo, alguma coisa que fale que a gente está vendo uma área de transição em diversos sentidos, desde o tecnológico ao comportamental, onde a gente está abandonando aquela ideia de que tem um ciclo natural da vida, né? Como se a gente tivesse aquela fase certa para cada coisa acontecer, que você nasce, você cresce, você vai estudar, tem a hora de casar, tem a hora de se reproduzir, de ter filho, tem a hora certa de se aposentar, como se tivesse um caminho ali pré-definido que fosse algo natural. E a gente vê que isso não faz mais sentido, né? Nos últimos anos, o tanto de pauta que a gente levantou foi muito para questionar isso de que não tem que ter hora, que a gente pode ser o que a gente quiser na hora que a gente quiser.
Eu acho que todo esse movimento, em torno dessa palavra do empoderamento, levou muitas pessoas, para esse local de imaginar que a gente poderia ser o que quiser na hora que a gente quiser. E eu acho que todo esse reflexo dessa vida dos brasileiros está muito conectado a como a gente também lida, de certa forma, com as redes sociais, né? Eu me vejo muito também dentro desse universo, né? Eu acho que tem alguns dados que podem nos ajudar a perceber isso, né? Mais da metade dos brasileiros, 51% deles, acreditam que não seguiram o padrão de idade para realizar cada etapa da vida, desde formar, ter filhos. E aí, pô, eu penso muito nisso, porque eu ali com meus 17 anos, saindo do ensino médio, tava já entrando no noivado. E aí, pô, isso, isso O quebra primeiro muito noivado foi com o primeiro 17? noivado. Sim, Meu Michel. Deus, Wesley. E tu não era Com da igreja, 17 né? Só anos para os eu ouvintes nem. Não saberem. era da igreja, É. Michel, não era, mas eu vivi uma lógica de uma estrutura ali que, principalmente por a construção do meu relacionamento, tinha uma pauta de ter passado por algumas etapas tradicionais, de pedir a mão de namoro e toda essa lógica ali de uma estrutura um pouco tradicional de família, me levaram para isso. Então, de certa forma, a questão da idade ela não era um tabu, mas o tempo ocioso entre as construções de escolha na minha vida, sim. Então, acabou que essas etapas elas foram puladas de alguma forma, né? E aí, quando a gente olha para o recorte dos brasileiros, 48% dos brasileiros de 18 a 60 anos planejam também uma mudança profissional nos próximos anos. E aí, quando a gente pensa nisso, essa lógica de construção de escolha, ela atravessa a vida em diversos aspectos, desde a construção da família a essa construção de escolhas do que a gente quer fazer ou não de maneira profissional. E assim, a questão de transição de carreira é um desafio muito grande, né? Pensando no Brasil que a gente vive hoje, mas as pessoas, de certa forma, acreditam que pode navegar dentro desse contexto. Há perigos aí. Sabe que isso tudo que você está trazendo, Wes, é isso, né? Ele é o ponto de partida porque caiu por terra isso, de um lugar natural. Mas a gente, vez ou outra, ainda se prende, né? Ainda fica se questionando se é o momento de cada coisa. E esse comportamento da gente não ter mais, né, uma hora para fazer cada coisa na vida, embora pareça, beleza, cada um faz o que quer, gera vários conflitos em sociedade quando você está acostumado a todo mundo meio que seguir naquela manada, né? Então, tem vários estudiosos que já olham para isso com um ponto de vista diferente. Então, tem alguns sociólogos, tem inclusive uma antropóloga que a gente olhou para esse estudo, que é a Elaine Miller, e ela fala do embaralhamento das fases da vida, e que isso faz com que você mude normas, comportamentos, papéis próprios para cada idade. E aí isso vem com um aumento de escolarização também, um aumento de expectativa de vida, mas como a gente vai perdendo alguns demarcadores que diziam para a gente que a gente estava na hora de fazer uma coisa ou outra. Já nesses birôs de tendência, quando a gente olha para esse outro lado, fala-se até no fim da crononormatividade, né? Que é isso, que é onde você não tem mais essa fase ali e cada um faz o que quer a hora que quiser mesmo. Mas é uma loucura, assim, ouvindo o Wes falar, porque já foi muito normal, né, com 17 anos as pessoas casarem. E, meu Deus, eu fiquei pensando, eu com 17 anos, sei lá o que eu tava fazendo, não sabia nem quem que eu era. E o Wesley indo morar junto. E também, a minha mãe, ela me teve com 31 anos, o que na época, né, eu tenho 36 anos, então na época ela era velha, né? E eu me lembro que, e daí eu penso hoje, nossa, 31 anos é praticamente gravidez na adolescência, assim. E ela era, tipo, a mãe mais velha das minhas amigas. Então é uma loucura isso, né, que a Má trouxe desse embaralhamento das fases da vida. E acho que a gente se depara muito com isso também quando a gente olha até para celebridades, assim, nas redes sociais. Então, daí também me lembrei do Ari Fontoura, aos seus 91 anos, sendo uma grande estrela ali do TikTok, que é um lugar que a gente associa totalmente aos jovenzinhos, né? Ai, tô muito velha pro TikTok, e o Ari Fontoura não, né? Ele tá lá viralizando e sendo maravilhoso na plataforma, né? Viralizando e tal. E também me lembrei muito da questão da Cláudia Raia, né? Acho que foi ano passado, se não me engano, que ela teve filho novamente com 55 anos. Que eu acho que também é isso, assim, esse embaralhamento, né? Porque, sei lá, a minha mãe com 31 anos era velha, né? Uns anos atrás tendo filho, e agora a Cláudia Raia com 55 tendo um neném. Então é completamente, tipo, eu que tô nessa minha fase, 36 anos ali, todo mundo já acha que eu tô velha pra ter filho, né? E daí quando a gente olha isso, dá um alívio, mas também tem muito esse ponto desse avanço da medicina, da ciência, permite também a gente chegar nesse lugar, né? Porque graças a isso que a gente, principalmente essa coisa do congelamento de óvulos e tal, que a gente pode ter uma mulher com a Cláudia Raia aí, com 55 anos tendo filho, né? Mas também provavelmente ela tem uma saúde muito boa, né? Pra
conseguir também manter ali tudo que se precisa para engravidar e tudo mais. Daí tem um dado, assim, com relação a congelamento, que acho que é uma meio moda, assim, entre aspas, né? Pra quem pode pagar, né? Tenho muitas amigas, né, aqui da minha faixa etária, que congelaram os óvulos justamente pra poder, sei lá, ter um controle maior ali do próprio corpo e não precisar ter essa decisão, tomar essa decisão na hora que o corpo manda. Então a gente tem aí a medicina, graças à medicina a gente consegue também ter esse tipo de escolha hoje em dia. E aí tem um dado aqui, né, que uma a cada 3 mulheres já cogitou fazer congelamentos de óvulos e 30% delas aí já pesquisaram mais sobre o assunto, né? Então, de fato, é uma reinvenção da maternidade como um todo. E aí, com o fim desses marcadores, aí a gente também ganha essa sensação de uma vida que a gente pode recomeçar e se reinventar e ter um controle maior, né, sobre as nossas escolhas, as nossas decisões. Sabe que isso desse dado do congelamento até me surpreendeu, assim, eu achei alto, porque eu achava que isso era algo muito de bolha, por ser caro, mas ao ver que, principalmente quando a gente olha para gerações mais novas, as meninas já estão cogitando, já estão pesquisando, tem trends no TikTok de meninas falando sobre isso, assim que você puder, junte seu dinheiro para congelar seus óvulos e tenha controle da sua vida, sabe? Então é muito essa narrativa já vindo de que a gente pode realmente ter essa liberdade. E aí, isso é importante, falar desse fim desses demarcadores, é porque ele é o terreno para a gente repensar então o que é ser adulto. Porque se ser adulto estava muito atrelado a alguns marcos que a gente tinha, da hora de casar, da hora de ter filho, da hora de mudar de emprego, de fazer alguma coisa, e você ia ganhando responsabilidade de maneira gradativa, junto com o teu grupo etário, né? Todo mundo ia se acompanhando. Hoje, a gente tem que construir uma adultez em cima de um terreno de liberdade, onde não dá para ficar olhando para o lado e falar, deixa eu ver se fulano tá mais adulto que eu, porque cada um vai estar num lugar, né? Então a gente parte justamente desse lugar que inicialmente é uma conquista, mas onde a adultez ela é um espaço para reinvenção constante, onde a gente pode, de fato, manejar a nossa vida como a gente quer. Só que uma coisa que pode ser incrível, ser livre, tem seus pesos, né? Tem suas contradições e tem o ônus e o bônus de tudo que a gente vai conquistando por aí. Então vamos entender um pouquinho desses marcadores, hein, de passagem para a vida adulta. Esses demarcadores são o que formam, então, esse tripé dessa nova vida adulta, para a gente entender, já que a gente fica nessa crise, quem é adulto, quem não é. Ser adulto hoje, além de idade, né, de várias questões, é como se a gente tivesse que dar check em 3 grandes ideais e coisas que a gente luta muito nessa vida em sociedade contemporânea, que são a liberdade, a gente falou pra caramba aqui, né, de como a gente quer ter liberdade de fazer o que a gente quiser, a independência, porque liberdade sem independência, né, não adianta você ter suas escolhas e não bancar essas escolhas, porque sou muito livre, mas tem que pedir para alguém pagar meu boleto, a coisa não funciona. A gente vem falando muito disso, né? E a produtividade, porque a gente também vive num mundo onde a gente tem que entregar algo para o sistema capitalista, onde a gente não se sente muito bem quando a gente acha que não está entregando, que não está performando. Então é quase que um tripé, que quando eu sou livre, quando eu sou independente, quando eu sou produtivo, é quando eu estou ali no auge, no ápice da minha vida adulta. É quase, olha, você pode fazer o que você quiser da tua vida, desde que você esteja dando check nesses 3 lugares. Esse tripé é importante porque liberta a gente dessa tal ideia de um curso natural e passa a gente entender essa vida adulta como um grande projeto, né? Onde a gente está sempre no controle, onde a gente entende tudo como um projeto de felicidade, né? Assim, a minha vida adulta é eu saber o que eu quero, é onde eu quero, como eu quero chegar, é estar munido das minhas ferramentas, e isso vem muito fruto de um mundo onde a gente ganhou esse direito, e um direito que às vezes também gera algum problema por conta da ansiedade, da gente poder pensar cada vez mais no futuro. A gente vive uma sociedade hoje obcecada com o futuro, não é à toa que a gente fala de ansiedade o tempo inteiro, ansiedade é a palavra aí do novo tempo. Ansiedade é a gente ficar pensando no que vai acontecer, nos cenários. A gente vê tanta gente falando que tem dificuldade de viver o presente, porque a gente está sempre entendendo essa vida como um projeto e se isso vai dar certo, né? Não quer dizer que as pessoas já consigam executar e ter um planejamento em torno disso, mas a gente está sempre com essa cabeça do para onde eu vou, o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo, o que vai acontecer com o mundo, qual é a próxima tendência, eu vou ter que me reinventar no meu trabalho, eu vou ter que dar um passo novo no meu relacionamento, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, eu quero desenvolver alguma coisa em alguém da minha família. Então, é uma sensação de um mundo onde você está pensando muito no futuro, e essa liberdade
liberdade que é boa, porque eu posso fazer o que eu quiser, também vira tem o seu peso quando a gente pensa nessa independência de que a gente vive nesse mundo onde a gente não tem muitas instituições mais que dão essa confiança, né, pra gente seguir e tomar decisão. Sou eu por mim mesmo. Então, eu posso ser o que eu quiser, mas eu tenho que bancar as minhas escolhas, então tem uma certa pressão também do quanto que você dá conta disso tudo. Então, ao mesmo tempo que é muito bom você ser o que você quiser, dá medo pra caramba, porque você tem que bancar cada escolha, você tem que sozinho seguir ali, né? Então, é quase o custo dessa liberdade contínua. E aí, acaba que a gente tá enxergando a nossa vida como um grande job, né? É à toa que a gente fala de gestão da vida. Tem as áreas, né? Hoje a gente tem a área do trabalho, tem a área espiritual, a área emocional, a área dos relacionamentos. Você pode estar bem no trabalho, mas a casa tá bagunçada, você se sente mal. Você tá ali cuidando da sua saúde emocional na terapia, mas a saúde física tá de lado porque você tá deixando de fazer a sua atividade. E a gente vai se preocupando, porque a gente quer dar o melhor em cada uma dessas áreas. Eu tava te ouvindo falar e eu achei engraçado, porque enfim, com relação àquela história do congelamento, eu fui na ginecologista uma vez, e aí ela falou de planejamento familiar, que tem um pouco a ver sobre isso, assim, né, da gente... Claro, faz super sentido a ideia do planejamento familiar, mas muito nisso de, tipo assim, tá, o que precisamos dar conta a partir de agora se eu vou ter um filho, né? Tipo, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso estar com a saúde em dia, eu preciso... E eu fiquei, tipo, meu Deus, eu só tenho 6 anos, não quero fazer um planejamento familiar. Socorro, né? Mas o que eu queria falar, na verdade, era com relação a isso que tu tava trazendo, que, na verdade, a gente tá o tempo inteiro numa busca constante em ser autossuficiente, né? Então, acho que essa noção de independência hoje, ela tá muito relacionada a isso da gente não querer depender de ninguém, né? Ainda mais nisso, nesse mundo aí que a gente não pode confiar muito nas instituições e também tem os relacionamentos cada vez mais frágeis, assim. Então, acho que tem esse desejo de ser autossuficiente, né? De acreditar que a gente vai ser feliz e vai ter sucesso quando a gente consegue dar conta, quando a gente pega as rédeas da nossa própria vida, né? E isso acho que a gente vê muito assim quando a gente fala com jovens, por exemplo, Gen Z e tal, que é isso, querem o quanto, não estão preocupados em fazer festa, e se divertir e tudo mais, eles estão querendo sair de casa e se sustentar e poder dar conta de si para depois pensar em se divertir de fato, né? Isso acaba esbarrando em várias pautas. Isso acaba esbarrando numa pauta que a gente já tocou em alguns episódios anteriores, que é essa questão de como que os relacionamentos e essa construção de vínculos entre as pessoas, elas ficam em um lugar muito delicado, né? Como se, de certa forma, a gente tivesse aí tendo uma obrigação e os relacionamentos estivessem entrando dentro desse local como um trabalho, né? A gente tem um EP que a gente discute muito sobre isso, o Filtro da Sociabilidade, que a gente traz essa pauta para falar um pouco sobre essas amizades de baixa manutenção. Claro, acho que em algum momento a gente começa a olhar para o mundo, para os nossos círculos ali de amizade com uma qualidade maior, pensando nesses vínculos que valem a pena investir tempo, mas do outro lado a gente olha para esses vínculos e fala, pô, isso também é uma demanda da qual eu tenho que me estruturar minimamente para dar conta para ela. Então, de certa forma, as relações de trabalho, elas saem do lugar somente profissional, mas entram também dentro desse campo do relacionamento, né? Então, tem, de certa forma, aí alguns sintomas que vão mostrando que a vida adulta, ela leva a gente a ter uma pauta de utilitarismo, né? O quanto a gente constrói a nossa escolha dentro de um grau que a gente tem que fazer manutenções cotidianas, seja nos relacionamentos entre amigos, amorosos, e tudo, de certa forma, acaba virando um grande trabalho que a gente vai ter que mensurar o custo-benefício para fazer uma escolha, para fazer algo ou não. Eu acho que esse ponto, né, dessa amizade de baixa manutenção, ou até hobbies de baixa manutenção, que eu não me comprometa muito, né, que não vire um job, que não vire um problema, é de fato porque essa vida adulta, ela, por si só, né, demanda manutenção. Então a gente acaba deixando as relações de lado e acaba ficando sobre essa lógica aí, que tudo que eu faço, eu preciso ter um bom resultado, eu preciso ser produtivo, né? Então não é à toa que a gente já falou sobre isso também em algum episódio, que a gente acaba ficando um pouco carente de hobbies, né? Que a gente não sabe fazer nada sem aquilo virar um outro job, ou monetizar, ou que aquilo tenha um intuito de produtividade.
Eu acho que isso tudo que vocês estão falando, a gente volta aqui em alguns estudos, em alguns episódios antigos, ele é interessante porque justamente nesse estudo, quando a gente pergunta para as pessoas que a área da vida está ficando de lado, para o brasileiro hoje são as relações de amizade, né? Porque você tem que focar tanto na tua vida, tanto nesse teu lado, é o que você acaba, né? Você tem que focar ali muito em você. É fruto dessa nova adultez que te coloca em constante busca ali da manutenção desse tripé. Mas acho que o que a gente aprende muito com isso, porque isso é fruto de um despertar desse nova forma de olhar para a vida. Porque se eu entendo que tudo é um projeto e que nada é natural, né? Tudo vai depender de como eu faço, como eu me esforço, como que eu me entrego ali para ser aquela tal da melhor versão de mim mesmo. Tudo gera realmente o cansaço, ele vira norma. É por isso que hoje a gente entende que maternidade também é trabalho, que cuidar de si é trabalho. Tudo tem esse caráter, né? E num mundo onde a gente fala hoje de burnout, eu lembro até que Michel viajou uma época em um mundo que ele estudou muito burnout, a gente vê que não é mais só o trabalho que te cansa. Acho que esse é o ponto. Às vezes tem gente que tira férias e volta cansado das férias porque tinha que resolver tantos outros cheques da área da vida que essa sensação acompanha a gente, né? E isso vai muito além da gente achar que era quase como se o cansaço ele tivesse uma causa e uma origem dentro da nossa vida. E agora não, porque as demandas elas partem de todos os lados mesmo. Mas esse processo todo de transformação tem um impacto nas gerações e um impacto na sociedade como um todo. Como é que vocês vislumbraram, então, esse processo de transformação aí? O impacto disso tudo é uma sociedade onde a gente vive, então, esse alargamento dessa fase de vida adulta. Porque esse adulto não está mais atrelado à umidade, está atrelado a esse estado de movimento, onde você consegue realizar coisas, porque você dá um check na tua liberdade, na tua independência e na tua produtividade, é via essa adultez que você sente que você pode realizar coisas. É via quando você se sente adulto que você sente que você pode estar no controle da sua vida e ser feliz. Pode parecer contraditório quando a gente olha um meme ou alguma coisa e fala, nossa, mas eu vejo as pessoas reclamando que a vida adulta é difícil. Pode ser, mas quando a gente vai conversar com todo mundo, pergunta se alguém quer deixar de ser adulto. Você pode estar aqui reclamando todo dia que você é adulto, mas você quer voltar para a tua juventude? E ninguém vai dizer que quer. Viver é difícil, né? Você se dá conta, na fase adulta você se dá conta que viver é difícil. Tipo isso, assim, é ruim ser adulto, pior é não ser, porque você não quer ser tratado como o que a sociedade entende como um velho, que é alguém que parou de produzir e que não é independente e que, né, também não está fazendo alguma coisa. Você não quer ser o jovem que não pode tomar suas decisões, ser agente ali do seu destino. Então, o que a gente vê aqui é que para cada geração, você vai ter um impacto. A adultez é esse lugar onde a gente pode, de fato, fazer coisas. E acaba que cada geração vai ter uma relação com esse tripé, né? Porque cada um tá em um ponto dele. Tem um que dá check numa coisa e não dá em outra. Então, pra gente entender, se comunicar hoje, entender para onde vai o mundo, seja como marca, seja como qualquer instituição, é importante olhar que dor cada geração tá vivendo em relação a isso. Porque, no fundo, todo mundo quer ser adulto, sabe? Ninguém quer deixar de ser. Isso que tu fala, Má, é legal, né? Porque a gente que faz muita pesquisa com Gen Z, millennials e tal, acho que a gente veio dessa geração millennial que queria ser muito jovem, né? Que tinha esse fetiche no jovem. E a geração Z, eles não é nem que eles não curtem ser jovem, mas eles acho que se sentem presos nessa juventude, né? Justamente por ter esse desejo muito forte, assim, em querer ser livre e independente. Então se sentem um pouco presos nessa juventude que ainda dependem muito dos pais, que ainda não têm grana, que não conseguem sair de casa. E isso me lembrou que recentemente a gente fez uma pesquisa que a gente buscava entender o que era o significado de diversão para Gen Z e também para millennials. E aí isso ficou muito claro, assim, né, que de fato a Gen Z, hoje ela é essa geração que é muito mais focado nessa responsabilidade. Estão muito mais preocupados com essa independência. Então, o millennial, quando ele era jovem, ele tinha muito esse desejo de viver coisas extraordinárias e viajar e ir para festival de música e aquela coisa, né, de YOLO, né? E viver sem parar, sem se divertir e tal. Muito aquela meio imagem daqueles filmes, assim, americano. E a geração Z, não. Eles já se satisfazem com uma diversão de rotina. Então, eles estão muito mais preocupados em que essa diversão sirva como escapismo para que eles consigam liberar a cabeça dos problemas e desses anseios de uma vida adulta. E eles acabam buscando a diversão não em festa, em festival e uma vida muito louca, assim, né? Mas em coisas simples da vida, como um meme, como comer um hambúrguer, né? Então, é muito olhar para esse lugar de diversão, muito mais como escapismo, como, de fato, essa necessidade de viver coisas, porque sou jovem e agora é o momento de viver. Wesley, e você, hein? Você prefere ser jovem ou adulto, hein? Porque dado que você virou adulto tão jovem, agora você tem maturidade suficiente para escolher, né?
Ah, Michel, olha, eu gostaria de ainda estar com as responsabilidades do ensino médio. É mesmo? Mentira. Ah, assim, Mas minimamente com aquele. dinheiro do ensino médio, duro igual você era no ensino médio, é isso que você queria? Não, aí você trouxe uma pauta. Ah, mas aí você queria ser um jovem herdeiro. Aí o jovem herdeiro é um adulto. Mas assim, eu acho que mesmo sem dinheiro, a questão da dimensão de mundo, ela é outra, né? E aí, naquele tempo, eu tinha responsabilidades que estavam ali, para além das adversidades, que estavam muito conectadas em uma rotina que era muito mais tranquila, que estava muito ligada ao período escolar. E aí, enfim, esse deslumbramento de entender que o mundo tem muito mais outras responsabilidades me leva para um outro lugar de muito mais responsabilidade. E aí não tem como, acho que, fazer tantas escolhas, assim, mas eu gosto de ser adulto hoje. Tô num lugar do qual, inclusive, posso minimamente me conectar com esse jovem que ainda vive aqui pela ONU. Vou até os 29 anos, estou com 28 agora. Então Uhum, ainda posso dizer que pela ONU sou reconhecido como um jovem aí, barra adulto. uhum. Então tô vivendo um momento hoje feliz e, sem dúvida alguma, tô nessa parcela da Gen Z aí que começou muito cedo a entender que a juventude, ela tá, por mais que ela tá dentro de um contexto biológico e social, eu tinha deixado muitas coisas de lado para viver uma vida adulta muito cedo. Então, desde os meus 17 anos, eu fiz aquela loucura de relacionamento, mas antes disso, eu já tinha responsabilidades, mesmo ainda no ensino médio, que me colocavam como uma pessoa que estava lidando e olhando para o mundo de maneira adulta. Uhum. Ah, ô Wesley, eu vou te falar, eu não tenho nenhuma vontade de se voltar a ser jovem, de verdade. Eu acho que ser adulto é maravilhoso, apesar de todo o BO que é ser adulto. Eu acho que eu tô num. Sabe esses velhinhos que dá entrevista dizendo que acho que tô no melhor momento da minha vida? Eu Amo! acho que eu tô no melhor momento da minha vida. Não tinha menor. É óbvio que eu tenho dor no ciático, né? Tô todo torto hoje no dia da gravação, não consigo nem andar direito. Sou obrigado pro Pilates. Uma ressaca agora dura 3 dias pra poder voltar ao normal. Mas eu não voltaria. Eu tenho morro de medo da juventude. Ainda bem que só vivo uma vez e passa. Porque acho que ser jovem é viver em plena interrogação. Você tem 45 milhões de portas abertas e você tem que apostar, sabe o Sérgio Malandro? Você tem que apostar numa porta e você não sabe se vai sair monstro ou prêmio. Tem um É, sofrimento muito grande aí, né? de uma vida que precisa acontecer, no sentido de você precisa dar conta de se inserir na sociedade. E isso é um caminhão gigantesco de responsabilidade para viver. É muito mais do que ter 40, tipo eu perto de tô perto de chegar lá, né? É muito pior ter 20 do que ter 40, muito, muito pior. Porque com 40 a vida já ganhou mais ou menos um caminho e ela vai te dando também um senso de tipo, isso aqui é a vida. Essa aqui é a vida minimamente que eu vou ter que viver. Você não tem esse desespero de ter que inventar uma vida. Eu me lembro com 20 anos, tendo que inventar uma vida, sabe? Sem saber se aquela vida ia dar conta de existir, ou se ia dar conta de me inserir no mundo tal como eu queria estar. Então era muito sofrido ser jovem. Eu odiei ser criança, eu gostei pouquíssimo de ser adolescente. Eu não gostei nada de ser um jovem. E eu tô gostando de ser adulto. Eu acho que eu vou gostar da velhice. A juventude dá muita ansiedade, Você é né? o Benjamin Button da antropologia. Ansiedade eu também tinha, mas eu tinha muito medo de não conseguir um lugar. É... E não é um lugar de sucesso, dinheiro, nada disso. É um lugar mesmo, sabe? De ser um adulto funcional. E para mim, um adulto funcional é aquele que dá conta de pagar as contas, minimamente, tem mínimo de responsabilidade sobre a própria vida ou alguma capacidade de autonomia sobre as suas próprias escolhas e decisões. Isso parece fácil, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. É um risco enorme. Viver é um risco enorme. E você vive isso mais forte ainda nesse começo de juventude, porque na adolescência você é meio abobalhado, né? Você não tem muita ideia. Agora ali tem um momento dos 20 e poucos que você fala, caraca, assim, esse cavalo tá aí, ele é doido e eu preciso agarrar ele na crista. E ou você agarra ou você cai do cavalo, né? Uhum. Então eu não tenho a menor vontade de voltar 10 anos da minha vida e muito menos 20. Eu também não. Michel, Eu te também ouvindo, não. eu fiquei pensando, né? Tava escrevendo um texto esse final de semana, e aí meio que no flow ali surgiu a palavra carreira, né? Eu tava fazendo um texto sobre mim, e fiquei pensando, né, sobre o momento que eu tô hoje, assim, tô chegando perto dos meus 30 anos, enfim, sempre fui uma pessoa, desde novo,
desde a adolescência, que era atravessado muito sobre quem eu poderia ser, como seria, né? E aí, esses dilemas que você traz falando sobre essa questão da juventude. E hoje eu tô muito num local do qual eu consigo minimamente me deslumbrar ali durante os próximos 5 anos com mais tranquilidade. E essa questão da segurança, ela é muito potente, assim, para você até decidir se hoje você não vai fazer nada ou se você vai fazer algo. Essa é uma tranquilidade que traz uma paz de saúde mental mesmo, assim, né? E você não ter tanta preocupação de ficar sozinho. Pô, é tranquilo ficar sozinho. Fazer algo sozinho antes, no passado, era desafiador. Será que eu não estou, em conexão com a sociedade? Quem sou eu, né? Mas acho que o que vocês trazem aqui, vocês deram o gancho perfeito, porque o Wesley, no seu, como típico Gen Z, assim, quando você traz pra gente isso, e você sempre fala isso ao longo de vários episódios aqui do que a gente já conhece da sua vida, Wesley. Você nunca fugiu dessas responsabilidades, eu acho que você sempre foi atrás delas, eu acho que isso é muito da sua geração, de esse lado do compromisso. Enquanto nós aqui, millennials, e aí eu, Carmela e Michel, que estamos nessa cota, e acho que o Michel até falou, eu acho que a gente viveu até uma certa romantização, a gente tinha uma coisa essas possibilidades, elas eram carregadas com um romantismo que eu acho que a tua geração não teve, sabe? A gente queria, posso ser tudo, mudar o mundo e tudo mais. Millennial foi muito associado a essa geração que criou muitas expectativas em relação à vida adulta, caiu do cavalo, porque todo mundo fala hoje da frustração do millennial e tudo mais. Toda hora surge um especialista ali, lança um livro que fala na televisão para falar que é o grupo de jovens que não amadureceu e que não soube virar adulto. Só que ser adulto mudou, né? Eu acho que a questão é que os milênios quebraram tantas barreiras do que é ser adulto, conquistando isso de liberdade, de independência e de tudo mais, que não tem mais aquele imaginário. Acho que não adianta você chegar hoje com 35 anos e querer se comparar com o que seu pai era quando ele tinha 35 anos. Então, pelo fato de milênios, às vezes, terem um lifestyle que preza seus gostos, ou porque gosta de Harry Potter, não tem filho, é pai de planta. E a gente até tem essa brincadeira de que se eu engravidar com 30 e poucos anos, é gravidez na adolescência. Só que diante desse novo conceito do que é ser adulto, não importa se você joga videogame, se você é pai de planta, se você é independente, você paga suas contas, teus boletos, você tem liberdade para ir e vir fazer o que você quiser, e você, de certa forma, está produzindo, trabalha, faz ali, né? Tá entregando alguma coisa, alguma performance para a sociedade, você é adulto pra caramba, né? E acaba que o millennial, ele vive uma certa síndrome do impostor, porque ele acha que ele não é adulto, né? Ele fica o tempo inteiro buscando esses códigos de comparação. Mas enquanto isso tá lá, a galera trabalhando, tendo burnout, tendo isso, tendo aquilo, organizando casa e vivendo. Mas eu acho que a diferença em relação a nós, o Wesley, tem uma questão geracional, mas também tem uma questão de classe. Primeiro, eu acho que nós aqui, eu sou bem mais velho que vocês, acho que eu vivi um Brasil que era um Brasil forte crescimento econômico, né? Porque eu entrei na minha fase adulta ali, na juventude de certo modo, né? Quando os anos 2000, então era um Brasil 2010, né? Era um Brasil de muito crescimento econômico. Brasil que ia dar certo. Achava que ia dar certo, o Brasil ia dar certo, e era muita oportunidade, né? Eu me lembro das dúvidas dos meus amigos, assim, das conversas sobre salário, a ideia do dólar tão barato e a classe média podendo viajar para fora para comprar tudo o que quisesse. Então tinha um perfil bem romântico ali do país. Mas eu acho que o Wesley vive hoje na geração Z periférica algo que os milênios de classe média viveram há 10 anos atrás. Que eu não sei se os adultos de 40 anos de hoje tiveram as oportunidades que eu tive, né? Vejo na geração de Wesley e tantos outros jovens da geração Z da periferia, essa ideia de que, olha, a gente vai poder jogar para baixo todos os entraves que as gerações anteriores viveram, né? A gente vai poder, com estudo, com acesso à cota, às universidades, com educação, se inserir nessa sociedade de consumo, fazer parte desses ambientes de classe média. De um modo que eu, quando tinha lá 20 anos, não via. Acho que tem aí uma visão interessante também dessa ideia do que é dessa juventude atrelada a essa adultez e como é que vai resolvendo esse dilema. Mas, de maneira geral, tá claro esse jogo, né? A gente tá reinventando a adultez de uma maneira muito forte. E eu acho que isso é interessante que você fala, porque a gente fica aqui sempre, a gente sempre puxa a sardinha para falar, dizer millennial, mas repensar a adultez aqui faz com que a gente pense também na geração X, que é muito pouco falada, a gente tem lá até o nosso episódio sobre eles, e os baby boomers, né? Porque eles que cresceram muito com um modelo muito claro do que era ser adulto, seguiram aquele script, muitos deles, do curso natural da vida lá, pelo menos até algum momento, e agora estão nesse despertar de entender a adultez também como esse lugar de liberdade, independência e produtividade. Então isso faz com que, se algumas pessoas tinham todo um planejamento e achavam que, fiz 50 anos, né? Hoje a geração que tem 50 anos é a geração X. Cara, até 50 anos hoje é muito diferente de anos atrás. Tanto que você tem hoje um monte de celebridades e personalidades fazendo 50 anos e mostrando ali, falando, olha, eu posso ser o que eu quiser ainda, né?
Antes de você fazer 50 anos, você tinha que pensar como que isso aí é teu fim de vida ativa na sociedade, né? Se preparar para a sua aposentadoria. E hoje, pensar em 50 anos é você se redescobrir. É quase você criar, assim, você tem o adulto júnior, o adulto pleno e o adulto sênior, sabe? Assim, eu continuo sendo adulto, mas eu inauguro uma nova fase do que eu quero fazer. Não, acho que total, assim, mas quando eu penso na geração X, tem um case aqui do meu lado, né, que é minha mãe. E, sem dúvida alguma, quando eu penso no projeto de vida dela, dessa geração, são pessoas que estão realmente reescrevendo ali como que é a sua construção de modo de vida. E essa busca pelo propósito, para mim, ela é muito um reflexo de como que a geração X, ela tá num lugar do qual ela entende quais são as ferramentas que ela consegue usar. E aí, quando eu falo de ferramentas, para mim vem muito esse relacionamento utilizando as redes sociais, por exemplo. Então, hoje minha mãe fala com muita tranquilidade as coisas que ela vê no Facebook, por exemplo, que é uma ferramenta que está ainda dentro do cotidiano dela e do circuito de pessoas das quais ela convive. Então, pô, Wesley, conheci fulano que era de tal período lá, que me conectei com ele em determinado momento, encontrei ele no Facebook e a gente está conversando. E, pô, se a gente for falar tanto dos millennials e da geração Z, o Facebook hoje, ele vai aparecer em alguns momentos de conversa muito específicos. Então, acho que esse entendimento de que não é sobre uma limitação, mas há ferramentas das quais eu estou inserido e eu estou construindo o meu jeito de vida. Então, acho que essa questão de que os 50 a mais aí é a galera que está buscando propósito, é sobre esse lugar, porque eles já entenderam onde que eles estão, quais são as ferramentas que eles conseguem utilizar, e eles estão construindo as suas maneiras de acesso sem ficar espelhando uma busca da juventude, sabe? Sem ficar espelhando um lugar no mundo através de uma ausência de entendimento ou de inserção no mundo através das novas tecnologias. Então, quando eu olho para minha mãe está construindo essa lógica de leis, que ela já, claro, parte de um lugar de repertório gigantesco, por conta da idade, das experiências que ela já viveu, mas ela não está se comparando com o mundo ou com as coisas novas que estão surgindo. Ela já tem o jeito dela de viver, ela tá tentando usufruir disso da melhor maneira possível dentro de uma busca de propósito ali. Ela quer viver um mundo feliz dentro da ótica dela, tem espelhamento. Sim, isso é bom porque é isso, assim, porque quando a gente falava de cultura da juventude, a gente imaginava uma mulher de 45 anos fazendo de tudo para parecer alguém de 20 e poucos, né? E é uma pessoa que ela quer, assim, vitalidade, ela quer energia para realizar coisas ainda, mas ela não necessariamente vai se espelhar na tendência dos jovens, sabe? Ela quer, é isso, é ressignificar o que é ter 45, 50 anos, né? Aquilo que a gente falava assim, os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, e agora a gente vai entender que os 40 são os novos 40, sabe? Assim, é ressignificar. E quando você fala que os 40 são os novos 30, parece que é negativo ter 40. E agora a gente está mudando esses marcos etários aí também, que é super importante. Seguindo isso, né? Se a gente está falando que a vida adulta largou porque o jovem quer entrar antes, os mais velhos não querem sair da vida adulta. Não querem sair no sentido de você ainda ser tratado com alguém que está produzindo, que é independente e que é livre, né? Quando a gente pensa no estereótipo do idoso, do velho na nossa sociedade, a gente cai num lugar muito de alguém frágil, dependente, né? Que a gente não leva a sério, às vezes, no que vai dizer. E hoje, quando a gente olha para as gerações que estão envelhecendo, é um outro jeito. Tem todos esses estudos de longevidade, expectativa de vida, né? Como a nossa pirâmide etária, ela está mudando também. Tanto que hoje, com a atualização do novo censo, fala como o Brasil vai ser um país de futuros velhos, né? Onde a gente vai ter uma população velha e idosa muito grande. Mas eu acho que o que a gente vê com esse estudo é que será que a gente vai ser uma população de velhos ou de novos adultos amadurecidos, que são pessoas que ainda estarão produzindo, que ainda estarão fazendo coisas, lançando tendência, enfim. Não é mais nesse mundo do capitalismo onde a gente se encontra hoje, essa ideia do velho que ele parou de fazer coisa, que ele está inativo, não interessa, ninguém quer estar nesse lugar. Então é por isso que a gente tem ali um Ari Fontoura fazendo TikTok, sabe? É nesse lugar de recusar uma imagem do velho como a gente tá acostumado a ver. E eu acho que nem tu falou do Ari Fontoura, assim, tem... a gente tá vendo isso, né, na internet. A gente tá vendo essa galera, que eu não sei nem se são boomers, mas, tipo, uma galera 80 a mais, assim, se mostrar e falar e também nos mostrar, né, uma ressignificação do que é essa terceira idade, entre aspas, sei lá, né? E aí tem uma dupla de senhoras 80 a mais, que elas são ótimas, tá? Que é a Gilda e a Sônia. E elas têm um podcast no YouTube, assim, é um canal, né? Que é A Voz da Razão. E eu amo tipo... elas, eu amo elas. É muito maravilhoso, assim, porque eu achei muito legal, porque elas falam, assim, que a gente é a primeira geração que encara a velhice como uma simples etapa.
né? Então a gente continua fazendo as coisas que a gente fazia antes, só que agora a gente tem 80 a mais. Então elas trazem ali nesse podcast a história da vida, ficam falando sobre, né, assuntos que nem qualquer outro podcast, tipo mesa de bar, né? Elas bem falam isso. Justamente assim, até de trazerem esse ponto de que o velho, de certa forma, tem que preencher também a vida com coisas agradáveis, né? Tipo, também se diverte, também dá risada, também tem atividades que sempre fez e agora só segue fazendo via uma outra perspectiva, assim. Então, são um casal de senhorinhas aí que é bem legal, assim, é bem E eu divertido. encontrei Sônia uma vez no Boitatá, no Ai, Carnaval mentira. de São Paulo. Mentira, no Boitatá não, no Charanga do França, na Ai, que Santa tudo. Cecília. Ela já tinha 85 anos, maravilhosa. E ela olhou pra mim e falou, Michel, eu te adoro. Eu disse, eu que gosto da senhora, sou fã da senhora. Eu amo as duas, amo, são gênias. Ô, Michel, tu vai ser um velhinho 80 a mais podcaster, será? Óbvio que não. Eu não. Se Deus quiser, não vou estar falando nada. Vocês não vão saber onde está Michel Alcoforado. Eu não farei nada disso, se Deus quiser. Minha única coisa é que eu vou andar de sunga, pochete e boné na praia. Sabe aqueles velhos? Sou eu. Aí você fala, pode Desprendido, não tá nem aí, né? Mas Como é que- frequentador do Boitatá, talvez, acho que ele siga, não Ah, sei. tá bom. É porque eu tenho ódio do carnaval até o momento que toca o primeiro tamborim, né? Aí eu esqueço meu nome, talvez. O carnaval eu acho que talvez, é. Eu fico doente no carnaval, né? Depois do carnaval, né? É um absurdo. Mas vambora. Marina, e qual é a dica, hein? Qual é a dica que a gente deixa para as marcas que agora vão ter que se conectar com essa nova forma de adultez? A dica que a gente deixa para as marcas é entender que hoje você, não importa seu consumidor, a idade, a faixa geracional que ele tá todo mundo nessa luta de se sentir adulto. Não importa qual é a área de consumo que você atue, você tem que pensar como que seus produtos e serviços ajudam, de certa forma, nessa idealização e nesse sentimento do que é esse novo adulto. E aí fica um aprendizado que é para a gente abandonar aquela ideia de que temos que olhar só para os mais jovens para entender onde as tendências estão. Porque se a gente quer ser adulto, se a gente quer, né, esquece aquilo, todo mundo quer ser jovenzinho, é importante ainda estudar, mas até os jovens não querem ser só jovens. Então é entender em que fase o teu público tá, olhar para esse tripé, onde que eu preciso ajudar esse consumidor? É ele ser mais independente? É ele ser mais produtivo? É ele entender a liberdade na fase de vida que ele tá? Isso vai mudar se você tem 60, se você tem 40, se você tem 20 anos. E acho que tem um grande gap aí, né? Tem um espaço, uma lacuna não preenchida onde as marcas não estão olhando para esse lugar, assim, sabe? De como que você dá esse contorno. Então, até quando a gente pensa, por exemplo, os millennials, eu acho muito interessante o que a Lego vem fazendo. Que a Lego é essa marca que agora tá reconstruindo a ideia de que é ser adulto, porque ela fala que adulto pode brincar. Então, ela vai e cria o brinquedo do adulto. Aí você chega na loja da Lego, tem uma parte aqui, espaços para adulto. Então, você, enquanto marca, tem que criar esse imaginário de que adulto é outra coisa, né? Não é mais só sobre idade, mas é sobre como você tá performando no mundo. Então, tem muitas possibilidades aí por onde as marcas podem se jogar para poder ajudar nessa grande tensão contemporânea. Boa. Já falamos o que tínhamos que falar, vamos seguir falando, né? Tá mais do que na hora do Joga na Roda. Marina Rolle, que trazes? Olha, nesse debate todo de adultez do que a gente tem, dessa coisa do amadurecendo para onde a gente vai, eu recentemente maratonei uma trilogia que é até um clássico, mas eu ainda não tinha visto, então pode ser que alguém aí esteja precisando dessa dica, que é a trilogia do Antes do Amanhecer. Não sei se vocês já viram, é um filme Não. que... O primeiro dele é em 95. Claro, É a maravilhoso. história de um casal que se conhece Eu só tô no num café da trem. manhã com Deus Pai, eu não tô vendo mais nada. Vocês já- É Vocês um não grande tão- clássico das Não. comédias românticas, né? Ele é muito bom porque é um casal que se conhece em 95, então eu acho que ele pega ali uma transição geracional. Aí eles se reencontram em 2004, depois se reencontram em 2013, e o filme inteiro é uma conversa, é um diálogo dessas pessoas. E nesse diálogo eles trazem muito desse dilema de como o tempo passou para eles e o que eles escolheram e como eles amadureceram. Enfim, é até um clássico geração X, né? Porque esse é um casal que era jovem em 95, então eles são um casal geração X. Então é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Ele é a trilogia. Tá na HBO Max, tá no Amazon Prime. Fica a dica aí quem tá querendo um filminho pra final de semana. Maravilha. Wesley Xavier. Michel, eu trago uma dica em homenagem à minha manhinha. Ela é muito fã de filmes de ação, de luta, e teve um particular, uma série, na verdade, que eu assisti junto com ela, muito mais por conta das reações dela do que pelo conteúdo,
É uma, Que bonito isso. que é uma série que fala ali sobre o ator Jean-Claude Van Damme, que basicamente ele relança uma série voltando da carreira, então é um ator que foi de grande sucesso, um astro global, e aí ele parou de produzir tudo e ele cria um documentário ficção falando sobre essa jornada dele dentro de um contexto que ele tem ali o Jean-Claude Van Johnson. E o Johnson é um espião que vive a lente por trás do cinema para fazer ações aí dentro do universo da polícia, de espionagem, coisa do tipo. E, enfim, é maravilhoso para ver esse contraste entre falar sobre uma geração do passado e uma geração presente e esses dilemas que a questão do tempo traz para a vida profissional. É engraçado. Boa, boa. Carmela Moraes. Olha, eu trouxe aí uma série que com certeza tá no meu top ranking das séries preferidas da vida, que é Grace and Frankie, da Netflix. Acredito que muita gente já tenha visto, com a Jane Fonda. É um casal de adoro. senhorinhas que, né, assim, a história toda acontece quando elas descobrem que os maridos, que são sócios, têm um caso de amor há anos, e elas vão morar juntas numa casa. Esse é o meu sonho da minha velhice, é aquela vida naquela casa maravilhosa na beira da praia. E acho que tem um monte de coisa ali que elas nos mostram novos significados da velhice, né? Tá Principalmente quando onde, elas... Carmela? Netflix, é do Netflix. Boa, é famosíssima, né? Ganhou todos os É. prêmios. Não, Bombado. e tem aquele... Elas montam uma empresa de vibradores pra terceira idade. É muito maravilhoso, assim. É excelente. Muito bom, muito bom. A minha dica é um livro, hein? É um livro para os jovenzinhos aí, você que tem filho. Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia nos transtornos mentais. Dado que o nosso episódio foi sobre geração Z e adultez, milênios e adultez, baby boomers e adultez, eu acho que essa adultez está sendo também reconfigurada por conta do impacto das tecnologias na vida cotidiana. Então, nesse livro, Jonathan Haidt, publicado pela Companhia das Letras e em mais 14 línguas, é um sucesso desse que os americanos inventam e o povo sai comprando por aí. Fala um pouco desse negócio. Então, leia, é interessante, nem que seja para falar mal, é um tema do momento, você precisa saber. Um beijo. Gente, vamos ficando por aqui, hein? Caoscast, você sabe que é uma realização do Grupo Consumoteca. A coordenação de insights fica por conta da nossa rede de pesquisa, Marina Roale. E abrilhantamos esse episódio com os conhecimentos de Carmela Moraes, Wesley Xavier e outros mais, que não estão aqui ditos, mas foram lembrados nos nossos corações. Wesley, um beijo, hein? Um beijo. Um beijo, caótico. Carmelinha, tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo. Marina Roale, até mais. Beijos, beijos. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui, dando beijinhos no seu coração e dizendo que daqui a 15 dias a gente volta, hein? Tchau, tchau.